Olá, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Aulão do Conquistar. Eu sou Milena Marães, professora de língua portuguesa, atuo nas escolas Ruth Prestes e Arthur Amorim. E antes de nós começarmos a nossa aula de fato, sigam as nossas redes sociais, ok? As redes sociais do Conquistar. Também não se esqueçam de seguir as minhas redes sociais, @professora Milena Marães. E vamos aqui ao nosso episódio, que é o 3.5, ok? Do componente língua portuguesa. E o nosso assunto, que é um assunto que eu amo, é variação linguística. E o detalhamento deste assunto é os tipos de variações linguísticas, ou os tipos de variação linguística, ok? Sabendo disso, agora vamos para o nosso aulão. Gente, olha só, eu quero que você pense o seguinte comigo, o seguinte raciocínio lógico. A língua portuguesa é uma pessoa, imagine a língua portuguesa sendo uma pessoa. Se a língua portuguesa fosse presa por uma causa injusta, o que ela diria? E aí, você já viu pessoas serem presas injustamente? Então, se a língua portuguesa fosse uma pessoa, afinal, o que ela diria? Caso ela fosse uma pessoa que não leva desaforo para casa, com certeza iria fazer uma confusão. Agora, se ela fosse uma pessoa aí que é toda calada, toda calma, com certeza eu acho que ela diria, vou deixar para lá. Então eu quero que você pense aí, eu vou deixar um minutinho para vocês pensarem, afinal, o que a língua portuguesa diria. E aí, gente, eu quero saber se vocês pensaram a respeito do que eu deixei para vocês. Só que agora eu quero saber lá no chat como estão as pessoas, o que elas estão falando. Então, vejamos aí o chat. A professora Sabrina. Sabrina, bom dia, professora. Está presente aí no nosso aulão. A Ilana também, seja bem-vinda, Ilana. Professora Catherine, professora Catherine, um abraço para você. Nós temos ali um aluno também que disse bom dia. Professora Carolina, obrigada, professora Carolina, seja bem-vinda à aula. E aí eu quero saber, gente, o que vocês pensaram a respeito da língua portuguesa, hein? Será que ela falaria alguma coisa ou não, hein? Quero que vocês pensem a respeito disso. Professora Carolina de socorro. E aí, gente, eu quero saber a respeito da língua portuguesa. Será que ela falaria alguma coisa ou não, hein? Olha, eu acho que a língua portuguesa deve ser braba, hein? Eu acho que ela não leva desaforo para casa, então eu tenho certeza que ela falaria, sim, alguma coisa. Mas eu quero saber a respeito de vocês aí, o que vocês acham, hein? A professora Carolina disse ali, não sei... Oi, professora Solange, um abraço para você também, seja bem-vinda, viu? E aí, gente, o que vocês acham, hein? O que vocês acham? Aí, vamos ver o que a professora Catherine diz. Sim, porque é muito rígida com as regras. Vamos lá ver. Então, gente, eu quero que vocês pensem as seguintes situações comigo, ok? Vai aparecer para vocês, eu quero que vocês raciocinem aqui comigo. Olha só o que diz aí.
É o que fazemos com a língua portuguesa quando tentamos enquadrá-la como única. Nós aprendemos e a deixamos impedida de falar e se defender. Então, toda vez que você diz assim, professora, o correto é apenas isto aqui. Você está fazendo o que com a língua portuguesa? Você está aprendendo a língua portuguesa, deixando a bichinha sem argumentos. Você não deixa nem a bichinha se defender. Então, é isso que nós fazemos com a língua portuguesa toda vez que encaixamos a língua portuguesa em um rótulo, ok? E nós não podemos fazer isso, porque a língua portuguesa é um feixe de várias formas linguísticas. Ela não se limita a um rótulo, ela não se limita apenas a uma forma, ok? Que isso fique bem claro. Vejamos a outra situação aí. Nós enquadramos dentro de um rótulo, sendo que ela não se limita a rótulos, foi o que eu disse. Ela é um guarda-chuva no qual se encaixam variantes. Então, a língua portuguesa é uma espécie de guarda-chuva e dentro desse guarda-chuva há várias formas linguísticas, há várias formas para falar uma mesma coisa. Então, você não pode dizer que a língua portuguesa é única, que só existe uma forma e acabou. Não, existem várias formas para falar uma mesma coisa. A gente vai ver um pouquinho mais adiante como que essas formas serão utilizadas, ok? Agora eu quero que você observe um quadrinho aí comigo, veja só. É possível concluir o que da fala de cada personagem? Vamos ver aí, ó. Lá nós temos o primeiro quadrinho. Vambora almoçar, pessoal. Aí do outro lado nós temos, professora, nós precisa copiar. Então perceba que são formas aí de falar e não é porque vocês podem ter a ideia, professora, tá tudo errado, isso daí tá incorreto. Não é porque você tem essa ideia que a língua portuguesa também vai se encaixar nessa ideia. Acabei de falar que existem várias formas para você dizer uma mesma coisa, só que devido a vários fatores, essas formas serão aí utilizadas. Então, neste caso, nós temos basicamente uma fala coloquial, que, claro, a depender de fatores aí, que no primeiro quadrinho é um local mais solto, mais leve, que a pessoa realmente pode ali falar, da forma como ela está naquele local. E do outro lado nós temos uma criança que ainda não domina a gramática normativa, então ela vai ali fazer uma concordância inadequada, ok? Vejamos aí então o que de fato podemos concluir. No primeiro quadrinho nós temos aí a fala caipira e do outro lado nós temos o que é a fala de uma criança. Então a fala caipira é um dialeto da língua portuguesa falado em localidade ou localidade de influência caipira, predominante na região sul do Brasil, com influências da língua tupinambá, ok? E do outro lado nós temos a fala de uma criança, que devido a fatores sociais, a criança apresenta uma forma de falar. Então perceba aí que nós temos falas diferentes e essas falas compõem a língua portuguesa. É por isso que eu falei que nós não podemos encaixá-la dentro de um rótulo, porque devido a vários fatores, nós temos aí várias formas de falar, ok? Agora vamos para o nosso conteúdo. Então, depois que você pensou aí a respeito que realmente existem várias formas para dizer uma mesma coisa, que dependendo ali de fatores sociais, fatores que nós dizemos extralinguísticos ou intralinguísticos, nós vamos falar de determinada forma, nós vamos ter determinado comportamento linguístico. Então, para isso, nós precisamos ter a ideia sobre o que? Variação linguística. Afinal, o que é a variação linguística? Diferentes formas de falar o idioma de uma nação. Visto que a língua de um país não é homogênea, foi isso que eu falei. Nós não podemos dizer que a língua portuguesa é apenas aquilo. Não, existem várias formas. A língua portuguesa é composta por várias formas. E essas formas se chamam o quê? Variação linguística, ok? Vejamos o próximo tópico aí. Nós temos os tipos de variação. A primeira se chama variação histórica, também pode ser chamada de diacrônica. Então, nós temos aí o vossa mecê, vós mecê, vós sucê e você. Se você prestar bastante atenção, perceba que as formas foram mudando. E essas formas mudaram devido ao tempo. Então, toda vez que a língua muda devido ao tempo, devido ao fator tempo, nós temos a variação histórica. Claro que, devido a fatores históricos, ela foi mudando ao longo do tempo. E aí nós temos o exemplo de vossa mecê, que hoje é você,
que afinal vocês não falam você como está aí, vocês falam VC, C, né, com o Ezinho ou sem o Ezinho. O outro tipo de variação é a variação regional. Inclusive, nós vimos aí no quadrinho, né? Vambora almoçar, pessoal, bem típico realmente de determinada região. Também é chamada de diatópica ou geográfica. E aí nós temos os exemplos, tangerina, bergamota ou mexerica. Se você for a outros estados, você que é aqui do Amazonas, né, você vai ouvir por aí bergamota. Agora, se você é daqui do Amazonas, você fala como tangerina. E eu já vi também e ouvi em outros estados a expressão mexerica. Então, o que é a variação regional? É aquela que, a depender da localidade do Brasil, vai ser uma forma para dizer uma mesma coisa. Ok? Então, nós temos aí várias formas representando aí o quê? Aquela fruta que aqui no Amazonas nós chamamos de tangerina, ok? E o próximo, professora? Afinal, qual é o próximo tipo? Variação situacional. Também é chamada de diafásica ou estilística. Isso tem a ver com o seu estilo de falar ou com o seu estilo de escrever. E eu vou já mostrar isso. Então, nós temos a frase aí. E aí, mano? Tudo bem? Ou tudo de boa? E do outro lado, nós temos olá, tudo bem? Perceba que a primeira frase aí é um pouco mais solta, é um pouco mais despojada, bem informal. E do outro lado nós temos uma frase mais formal, mais pensada, mais trabalhada. Então, professora, a variação situacional depende do quê? Do ambiente em que você está e da pessoa com quem você está falando. Porque, por exemplo, se eu estiver conversando com a minha amiga lá numa festa, eu não vou dizer, Vossa Senhoria deseja uma cerveja? Não, gente, para com isso, né? Eu vou dizer, e aí, mano, tu quer tomar uma? E aí, tudo certo pra hoje? Olha aí, ó, a minha forma de falar, devido ao ambiente, a pessoa vai ser de uma forma. Agora, claro, se eu estiver diante da minha chefe e eu quiser ali, né, ter uma conversa com ela, eu não vou dizer, e aí, chefe, tudo de boa hoje? Não, eu vou ter uma forma mais trabalhada, a minha fala vai ser mais trabalhada. Isso acontece muito no WhatsApp, por exemplo. No WhatsApp, quando você está escrevendo ali, digitando, na verdade, para uma pessoa, você fala de determinada forma e quando você fala com outra pessoa, é outra forma. Ó, o ambiente é o WhatsApp, mas dependendo da pessoa, você muda aí a sua forma, ok? Vejamos aí a próxima. A próxima é a variação social, também chamada de diastrática. Quais são os fatores sociais que influenciam aí? Primeiramente, a idade. Eu lembro que minha avó dizia que homem bonito era pão. Minha avó tem 74 anos. Minha mãe já diz um gato e eu já digo que eu tenho 24 anos. Deus grego, ó, perceba aí que a depender do fator idade é uma forma para dizer uma mesma coisa, ok? O grau de escolaridade também vai influenciar, ok? Assim como o nível socioeconômico ou o gênero e sexo, ok? Então, esses fatores sociais aí influenciam a minha forma de falar, ou de escrever, ou de digitar. Por isso que se chama variação social, ok? Vejamos aí o próximo tópico. O próximo tópico é justamente a adequação linguística. Afinal, o que isso significa? Adequar a fala ou escrita de acordo com o contexto comunicacional, interlocutor e ambiente. Professora, mas a senhora falou sobre isso lá na variação estilística. Isso mesmo. A variação estilística são as formas para dizer uma mesma coisa. Só que a partir do momento que eu decido usar uma das formas, a depender do ambiente, a depender do interlocutor, eu estou produzindo a adequação linguística. É o meu comportamento diante da situação. É como eu vou me comportar na fala ou na escrita, a depender ali do ambiente e do interlocutor. Ok? Então, por isso que se chama adequação linguística, ok? Eu me adequando, a minha fala se adequando, a minha comunicação, digamos assim, se adequando ao ambiente e ao interlocutor, ok? Então, gente, ó, você já teve aí a noção a respeito de tudo isso, ok? Você já sabe aí o que é adequação linguística, o que são os tipos de variação. E aí eu quero saber se você já conhecia alguma dessas ou não, hein? Quero que você diga aí pra mim se você já conhecia. Vejamos aí o próximo tópico, ok? Nós temos aí o nível culto e o nível coloquial, que tem tudo a ver, gente, com a adequação linguística. Como assim, professora? Porque o nível culto é aquele que se aproxima do padrão,
ok? Então, em que momento eu vou usar o nível culto? Com certeza, quando você estiver falando, por exemplo, na entrevista de emprego. Você não vai chegar lá, e aí, mano, eu vim aqui ver uma vaga. Não tem como fazer isso, não tem como falar dessa forma. Então, você vai tentar se aproximar do padrão. E o que é o padrão? Aquilo que está prescrito na gramática normativa, ok? Então, no nível culto, olha aí, ó, forma que se aproxima do padrão, preocupação com a gramática normativa, ausência de gírias e ausência de formas reduzidas, ok? Já no nível coloquial, é o contrário. Nós temos o quê? Uma forma que não se aproxima do padrão. Então, por exemplo, eu falo para minha amiga, e aí, mana, tudo de boa hoje? Qual vai ser a boa hoje? Ó, a minha forma de falar com a minha amiga. Porque nesse ambiente, com a pessoa que eu estou falando, eu não tenho uma preocupação com a gramática normativa. Aí você pode dizer, mas professora, a senhora é professora de língua portuguesa? Sim, verdade, eu sou. Mas a depender do ambiente da pessoa ali com quem eu estou falando, eu vou ser uma pessoa, certo? Eu vou assumir vários papéis sociais. Isso tudo depende do papel social. Por exemplo, nesta aula, eu estou tentando me aproximar do padrão, porque este ambiente e as pessoas com quem eu estou aí falando exigem um grau de formalidade a respeito de mim, ok? Outra situação a respeito do nível coloquial é que não há preocupação com a gramática normativa, presença de gírias e presença de formas reduzidas, ok? Então, nós vimos aí a diferença entre nível culto e nível coloquial. Agora eu quero que você observe a seguinte situação novamente. Vejamos aí, ó. Vambora almoçar, pessoal, e professora, nós precisa copiar. Então perceba que são duas formas aí que dizem respeito ao nível coloquial. Mas professora, ok, por que nível coloquial? Por que as pessoas falam isso? Até mesmo ali na sala de aula, professora, porque sendo que a criança deveria concordar, certo? Então eu quero que você observe novamente as características aqui do nível coloquial, para então você entender por que as pessoas estão falando aí desta maneira. Então vamos só recapitular aqui, ó, nível coloquial. Quais são as características do nível coloquial? Forma que se distancia do padrão, que é justamente o que acontece lá nos quadrinhos. Vambora almoçar, pessoal, professora, nós precisamos copiar. Sem preocupação com a gramática normativa, uso de gírias e uso de formas reduzidas, né? Ali vai aparecer um pouquinho, que é o caso do professora, né? Sendo que deveria ser professora. Por que na fala da criança acontece isso? Porque ela ainda não domina a norma padrão. Então, vai acontecer de ela falar de forma coloquial, mesmo que o ambiente esteja ali, ó, de escola, e seja com a professora, mas devido a fatores sociais, a gente já viu isso, ela não produz ali de acordo com a norma padrão. E no caso lá do homem que diz assim, vamos embora almoçar, pessoal, o ambiente em que ele está não exige a norma padrão, as pessoas com quem ele fala não exigem a norma padrão, é por isso que acontece o nível coloquial. Então, o nível coloquial também não acontece de qualquer maneira. É porque dependendo do ambiente, dependendo da pessoa, nós temos ali uma forma, ok? Quero que você veja outro conceito comigo, que é o preconceito linguístico. Então, o que é o preconceito linguístico? A atitude condenatória à fala do outro, por exemplo. Então, as pessoas têm mania de olhar assim, ai, tu tá falando errado, não é pra te falar assim, não. Sendo que a pessoa está lá na balada, gente, como é que você vai exigir da pessoa a norma padrão, sendo que ela está na balada? Você entendeu? Agora, claro que a gente pode exigir da pessoa se ela está num ambiente mais formal, por exemplo, numa apresentação de trabalho, lá na escola ou na faculdade. Ela não pode chegar assim, ei, gente, vamos embora aqui prestar atenção. Não, ela vai ter que trabalhar ali. Então, assim, a gente não pode sair condenando as pessoas pela sua forma de falar. Até porque, além desses fatores aí que eu falei, que é o ambiente e o interlocutor, existem fatores sociais que influenciam a forma de falar. Por exemplo, o nível de escolaridade, a idade, o nível socioeconômico. Então, eu não posso dizer, vambora almoçar, a pessoa tá errado. Isso daí não existe, porque a gramática normativa diz assim, não, para com isso. Porque você precisa entender que existem fatores sociais aí influenciando essa fala. Você não pode, assim, condenar as pessoas. Você tem que analisar os fatores. É por isso que existem as variações linguísticas e existem
a adequação linguística e o preconceito linguístico justamente para entender a fala da pessoa. Ela não produz aquilo de qualquer maneira, ok, gente? É isso que você precisa entender. Se a pessoa está falando daquela maneira, naquele ambiente, é porque existe uma situação para que isso aconteça. Se a pessoa, mesmo na escola, fala daquele jeito, é porque existem fatores sociais aí influenciando essa fala, esse modo de falar. Ok? E aí eu quero saber depois no chat, que eu vou olhar depois, se você já sabia o que era preconceito linguístico, se você já sabia o que era adequação linguística. Eu quero saber, eu vou dar uma olhadinha lá. Então, só recapitulando o que nós vimos aqui, nós vimos os tipos de variação linguística, ok? Nós vimos aí o que é adequação linguística, nós vimos aí o que é preconceito linguístico e agora nós vamos fazer o quê? A nossa questão, ok? Vamos lá para a nossa questão para ver se nós realmente aprendemos o conteúdo? Olha o que diz aí a questão de número 1, que é a questão da FUVERT. Leia este texto. Olha o que está dizendo aí. A correção da língua portuguesa é um artificialismo. Então, o que significa artificialismo? É aquilo que não é verdadeiro, né? A gente tenta parecer como verdadeiro, mas não é. Continuei episcopalmente. O natural é a incorreção. Ok, já entendi aqui que o natural é a nossa forma de falar do dia a dia mesmo, né, gente? Quando nós tentamos seguir a norma padrão, é realmente um artificialismo porque aquilo meio que não faz parte do nosso dia a dia, né? Note que a gramática só se atreve a meter o bico quando escrevemos. Eu tenho certeza que você pensa na hora de escrever, né? Principalmente quando é o currículo lá da empresa, por exemplo, que você vai enviar à empresa. Quando falamos, afasta-se para longe. Quem é que se afasta para longe? A gramática normativa. De orelhas murchas. Ok. Tendo em vista a opinião do autor do texto, pode-se concluir corretamente que a língua falada é desprovida de regras? Eu quero saber a respeito aí da opinião do autor, se de fato a sua fala não tem regras, se a sua fala é dita de maneira doida, como os meus alunos costumam falar. Então eu quero que você pense aí, ó, tendo em vista a opinião do autor. A resposta é não. É inadequado falar que a fala não possui regras, viu, gente? Você não pode afirmar isso. Por quê? Pois o nosso comportamento linguístico, mesmo que inconscientemente, adequa-se ao contexto comunicacional. Veja, não é nada aleatório. Além disso, Lobato só afirma que, na fala, a gramática normativa não apresenta tanta influência como na escrita. Então, o que eu quero que você entenda é que a nossa fala, mesmo que inconscientemente, porque eu acredito que você não pensa para falar, eu acho, como está dizendo aí o gabarito, né? Então, mesmo que inconscientemente, você se adequa ao contexto comunicacional. Poxa, se eu estou num ambiente mais formal, então eu vou falar de forma mais formal. Agora, se eu estou num ambiente menos formal, eu vou falar de forma menos informal. Então, nada é aleatório, mesmo na sua fala, ok? É por isso que a gramática normativa não tem tanta influência na fala assim como tem na escrita, porque na escrita nós somos obrigados de fato a pensar na gramática, mas na fala não. E aí a gente, mesmo que inconscientemente, trabalha o nosso comportamento linguístico, ok? Agora eu quero que você veja aqui as seguintes situações comigo. Vão aparecer 3 frases aqui ao meu lado e eu quero que você pense nelas, ó. Você vai sair? A outra é, tu vai sair? E a terceira, o senhor vai sair? Então perceba que são 3 formas para perguntar a uma pessoa se ela vai sair, não é isso? Veja, é a fala. Só que se for uma pessoa com quem eu tenho menos intimidade, com certeza eu pergunto, você vai sair? Olha aí, ó, o meu comportamento linguístico se adequando ao contexto. E é uma fala, eu não estou falando de modo aleatório. Agora, se é uma pessoa que eu tenho mais intimidade, eu digo, e aí, tu vai sair? Olha aí, ó, o meu comportamento linguístico, né, fazendo parte do contexto de comunicação. E o senhor vai sair, com certeza você utiliza quando a pessoa é mais velha
ou quando você tem um grau de respeito, há uma hierarquia em relação à pessoa. Então, são 3 formas aí, vocês conseguem perceber isso? E aí, claro, que a minha fala vai escolher uma delas a depender do contexto de comunicação. Então, na nossa fala, nada é aleatório, viu? Mesmo que inconscientemente você faz a adequação linguística. Então, a língua falada não é que ela não possui regras, é que inconscientemente nós fazemos ali as coisas, mas ela não é desprovida de regras, ok? Então, gente, sabendo de tudo isso, agora eu quero complementar este estudo com um cronograma de estudos. Vamos lá? Ó, cronograma de estudos. Professora, para que serve isso, professora? É para complementar o seu estudo, ok? Então, veja só. Nós temos aí a denotação e conotação, nós temos a polissemia e nós temos sinônimos, ok? Então, gente, professora, mas para que eu preciso entender tudo isso, professora? Porque denotação e conotação trabalham com que sentido? Sentido verdadeiro, que é o sentido real, e o sentido conotativo, que é o sentido não real, ok? Então, a gente precisa entender isso de forma muito clara para trabalhar as variações linguísticas, porque as variações linguísticas estão dentro da denotação e conotação. Nem todas as variações linguísticas significam aquilo que de fato é. Às vezes elas saem do campo denotativo e vão para o campo conotativo, ok? Por exemplo, quando eu digo aqui no Amazonas, que é uma variação linguística bem nossa mesmo, né, regional, telés eu não estou querendo dizer que a pessoa está lesada, de fato lesionada, né? Porque é isso que significa leso. É uma outra situação para tu é leso. Então, ó, por isso que eu preciso entender essa diferença aí de denotação para conotação, para entender as variações linguísticas, ok? Aí nós temos a polissemia, que uma palavra pode ter vários sentidos, então também isso precisa ficar muito claro para você entender as variações linguísticas, porque uma variação linguística pode ter vários sentidos. É o caso de bar, lá no Rio Grande do Sul. Bar pode significar e ter como sentido muitas coisas, ok? E nós temos aí sinônimos e antônimos. Você precisa entender isso porque existem várias formas linguísticas, e aí são formas linguísticas sinônimas, você precisa entender isso, tá? E nós precisamos entender os antônimos, ok? Porque vão existir aí palavras que são contrárias àquela, por exemplo, forma linguística. Então, você precisa também entender a noção aí de antônimos. Então, guarde no coração. Denotação e conotação, polissemia, sinônimos e antônimos, eu preciso estudar, beleza? Gente, agora, sabendo dessas informações, vamos para as nossas considerações finais. Vamos lá? Gente, então, olha só, vamos para as nossas considerações finais. Gente, é o seguinte, vocês viram aí, durante toda esta aula, vários conceitos. E se você vai fazer o Enem, principalmente quem vai fazer o Enem aí, vai ter lá na sua prova variação linguística. Então, é muito importante você que vai fazer o vestibular do Enem, estude variações linguísticas. Dentro da variação linguística, nós vimos os tipos de variação linguística, nós vimos aí a social, nós vimos aí a regional, vimos a histórica, ok? Então, você precisa ter a noção a respeito de tipos de variação linguística, ok? Também vimos a adequação linguística, que é o nosso comportamento diante do ambiente, diante da pessoa com quem falamos, ok? E também vimos a respeito de preconceito linguístico, lembrando que existem os níveis culto e o coloquial, que a depender da situação de comunicação, nós vimos isso, nós também utilizaremos um deles. Ok, gente? Então, nós vimos tudo isso na aula e fizemos uma questão subjetiva a respeito justamente de variação linguística, perguntando, afinal, a língua portuguesa é desprovida de regras? Gente, então, depois de ter visto tudo isso, não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, ok? As redes sociais do Conquistar. Também não se esqueçam de seguir as minhas redes sociais, @professora Milena Maranhos.
E olha só, gente, não se esqueçam de algo que eu vou precisar que vocês façam agora. É tirar uma selfie comigo e marcar as redes sociais, ok? Não se esqueçam. Então, eu vou parar aqui uns 3 segundos para você tirar uma selfie, ok? E aí, você tira, posta nas redes sociais e marca a gente. Beleza? Vamos lá, vou me preparar aqui. 1, 2, 3. Tiraram a selfie, tiraram a foto, agora você vai postar nas nossas redes sociais, não se esqueçam, @conquistar.seducan, não se esqueça também de marcar as minhas redes sociais, @professora Milena Maranhos, e coloque #conquistar22. Muito obrigada, gente, e até uma próxima aula, gente. Fui!